E aí, turma, tudo bem por aí? Muito bem, então hoje nós vamos continuar a estudar sobre a história da arte. Hoje nós vamos estudar o modernismo brasileiro, tá? Essa arte que tanto nos inspira, tá certo? Então, logo de cara, eu convido você a juntos abrirmos o nosso livro aí na página 44. Eu leio daqui, você acompanha daí, ou você lê também, tá certo? Então vamos lá, página 44, modernismo brasileiro. Muitos artistas brasileiros costumavam estudar na Europa e traziam para o nosso país o que lá aprendiam. Porém, como as viagens eram longas de navio e demorava muito para chegar ao Brasil, havia um distanciamento das ideias de vanguarda entre os dois continentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917, muitos estrangeiros, incluindo artistas, vieram para o Brasil para fugir dos horrores da guerra. E com isso, muitas cidades, como São Paulo, começaram a crescer e mudar depressa. Essas mudanças contribuíram para que os artistas brasileiros, em contato com a modernidade europeia, passassem a ver a arte de maneira diferente. Então, a arte brasileira teve seu grande acontecimento em um movimento que ficou conhecido como Semana de Arte Moderna de 1922. Muito bem, esses são os destaques, tá? Então, os artistas brasileiros, eles costumavam estudar na Europa. E lá na Europa, eles tiveram contato com o que estava acontecendo naquele momento, que era uma efervescência, uma revolução artística, tá? Eles tiveram contato ali com os movimentos, com as correntes artísticas que estavam surgindo, expressionismo, cubismo, o fauvismo, o abstracionismo, o surrealismo. Então, o contato aí com esses movimentos, também até mesmo com os artistas desse movimento, com o Dalí, com o Picasso, influenciam aí a arte brasileira, exatamente. E um outro ponto aqui interessante é o distanciamento dessas ideias. Então, o início da arte moderna na Europa para o início da arte moderna no Brasil vai demorar aí um pouquinho. Tudo por conta do distanciamento continental, tá? Então os artistas iam de navio estudar na Europa e lá eles aprendiam e tal, e tinham esse contato com esta revolução. Então tinha todo esse período lá na Europa que eles ficavam, depois desse período eles voltavam para o Brasil e aí mais tempo ainda por causa da viagem e tal. Então isso fez com que tivesse um distanciamento aí temporal de uma década, mais ou menos 10 anos. Então a diferença entre o início na Europa para o início no Brasil, tá? Bom, e o contexto? O contexto é a Primeira Guerra Mundial. Naquele período o mundo estava enfrentando aí esse grande problema que foi a Guerra Mundial, 1914 a 1917. E com isso, muitos imigrantes vieram para o Brasil, então, imigrantes italianos, enfim, contribuíram para o crescimento do nosso país, principalmente ali em São Paulo e tal. E depois vou mostrar algumas fotos dos imigrantes. E aí tudo isso resultou na Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, tá? Que nós vamos estudar, bem legal, bem bacana, nós vamos fazer um estudo bem bacana sobre isso, tá? Então aqui uma foto, né, uma fotografia aí de um navio desses que veio da Europa, cheio de imigrantes que vieram com esse intuito, né, com esse objetivo de começar uma nova história, começar uma nova vida aqui. E aí eu registro aí na plantação, né, de uva, de café, laranja. E aí os imigrantes trabalhando aí nas suas plantações e tal. Então é isso, queridos, tá? Vamos continuar agora, né? Vamos analisar aí algumas obras também. Bom, turma, então vamos analisar então essas três obras, tá? Primeiro aqui a do Oscar Pereira. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui na obra da Tarsila do Amaral. E a do Lazar Segal, tá? Nós vamos ter aqui no nosso livro, tá? Estou aqui na página 44, nós vamos ter a do Oscar Pereira. Então aí nós podemos observar uma obra bem realista, tá? As cores,
os arbustos, o chão de terra batida, a gente pode visualizar tudo nessa obra. Já a obra da Tarsila do Amaral, a gente vai ver aí um boi, tá? Boi preto, sem realismo, tá? Então, os chifres, eles são bem longos, então tem aí essas linhas verticais. Os olhos do boi branco são brancos, e a floresta aí com esse volume vertical e as cores aí vibrantes do azul e do rosa, tá? E aqui temos a do Lazar Segal. O Lazar Segal ele já usa aí uma simplificação, né? Ele simplifica, ele não vai colocar aí muitos detalhes, assim como a obra do Oscar, e ele vai escurecer também as cores, tá? E é uma atmosfera mais sombria, tá? Bom, e aí eu pergunto dessas 3 obras, turma, qual a que você gostou mais? E outra perguntinha, qual o tema dessas 3 obras? Qual o assunto dessas 3 obras? Está retratando o quê? O boi, né? Muito bem, garotada. Bom, turma, indo pra frente agora, a gente vai falar um pouco sobre o Lazar Segal. Agora sim, aí o primeiro artista que a gente vai estudar nessa série sobre o modernismo brasileiro. Então vamos lá na página 46. Aqui na página 46 vai falar um pouco sobre a semana de 22 e também vai falar um pouco sobre o Lazar Segal, tá? Vamos lá, página 46. O movimento artístico que teve seu grande momento na semana de 22 havia começado há pelo menos uma década. Então aquela distância temporal que a gente conversou, né? Devido à distância, também os artistas concluírem lá os seus estudos, então todo esse período aí coloca no pacote, e aí a gente vai ter uma chegada aqui no Brasil um pouco mais, um pouco depois, tá? Bom, em 1913, o artista lituano Lazar Segal visitou o Brasil e expôs em São Paulo e em Campinas. Suas obras já apresentavam pinceladas mais soltas e desenhos mais livres. Essa maneira de expressar emoções era muito diferente da arte acadêmica praticada no Brasil até então. Então aqui ainda estudava-se a arte acadêmica clássica, influência também das academias de belas artes do mundo inteiro, que foi aqui no Brasil também colocado aí como o estudo principal nessas academias, a arte clássica. Então, as técnicas clássicas. Então, a chegada de uma arte diferente marcou. Então, muitos historiadores vão colocar o Lazar Segal e a Anita Malfatti como os 2 grandes precursores artísticos da arte moderna no Brasil. Bom, e o Lazar Segal, aqui alguns detalhes aí da sua biografia. Ele nasceu em 1821 na Lituânia. Então, aos 15 anos ele foi estudar na Alemanha, em Berlim, e as suas influências expressionistas e impressionistas e expressionistas. E aí ele veio para o Brasil em 1913, ainda bem, e expôs ali os seus trabalhos modernistas e despertou também essa ideia nos outros artistas também brasileiros que depois viriam a protagonizar e realizar a semana de 22, que a gente ainda vai estudar para frente. Olha, é um momento da história da arte brasileira muito importante, muito interessante. Eu particularmente gosto muito. Bom, e aí 10 anos depois ele veio morar aqui no Brasil. Então ele passou a se considerar um brasileirão, tá? Um brasileiraço aí, artista. Bom, o Lazar Segal, ele faleceu de problemas cardíacos, porém ele deixou aí
as suas obras. Vamos dar uma olhada aqui. Um retrato de Margarete, aí nós podemos ver já as pinceladas soltas, rápidas, as cores também, os tons, que não tem nada a ver com a realidade. Então o artista tinha essa liberdade artística para expor suas ideias. Então os artistas, eles eram excelentes pintores, excelentes artistas, e tinham essa visão diferente da vida, da arte. Então temos aqui uma outra obra emblemática, que é o Bananal. Essa obra eu tive o prazer, o privilégio de olhar ela bem de pertinho ali. Ela estava na Pinacoteca de São Paulo. Temos aqui uma outra que é o Encontro, uma obra bem emblemática e importante do Lázaro Segall. E aí, um navio de imigrantes. Conta também essa chegada, essa vinda, né, desses imigrantes, esses visitantes tão ilustres que ajudaram aí no crescimento do Brasil. Bom, aí, claro, nós temos que todos os estrangeiros que vêm para o Brasil, claro, aí a gente vai recebê-los, né? Mesma coisa quando a gente recebe um visitante querido na nossa casa, a gente trata bem. E aí, você quer um copo d'água e tal? Então, é muito importante. E o Brasil tem essa característica de receber bem os seus visitantes, tá? Bom, aí a casa do Lázaro Segall, que se transformou em um museu. E aí esse museu, ele oferece diversos cursos de desenho, de pintura, e além de mostrar aí obras do Lázaro Segall. Bom, turma, estamos chegando ao fim, mas antes quero falar aqui sobre esta atividade na página 47, tá? Atividade, ela é o seguinte: você responder algumas perguntas, por exemplo, sobre essa tela, retrato de Margarete. Você vai responder, letra A, qual o tema da obra e quais são as cores utilizadas. Então você vai fazer uma análise aí visual dessa obra. Pode fazer uma análise das outras também, tá? Fica livre aí, se sintam à vontade. Esse é um exercício muito interessante, que todo estudante de arte, toda pessoa em geral deveria fazer, né? Analisar uma obra de arte, observar, e esse contato contínuo com uma obra de arte vai fazer sua sensibilidade, você vai atentar para alguns detalhes que até então você não dava tanta importância, tá? Bom, e na segunda questão, está dizendo para você separar uma fotografia de algum parente para você retratar em um papel, fazer uma arte desse, e aí você vai retratar de forma diferente, tá? Usando aí cores que você achar que vão ficar legal, tá? Não se prenda muito em tentar fazer uma figura assim bem real, tá? Você vai inovar, você vai usar o seu estilo, tá? E aí, como o Lázaro Segall, você vai usar aí desses elementos modernos, tá? Bom, turma, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos ficar por aqui e até a próxima. Na próxima a gente continua nossos estudos sobre os artistas modernistas e sobre a semana de 22, tá? Um beijo, um abraço, valeu, turma!